Pesquisas revelam que o número de startups vem crescendo cada ano em todo o Brasil e a todo vapor. Segundo a Associação Brasileira de Startups, no final de 2015, o número de empresas em estágio inicial no país chegou a quase 4.200, um crescimento de 18,5%. O fato é que, em nível mundial, essas empresas chegam e modificam estruturas já consolidadas nas áreas de mobilidade, hotelaria, dentre outras, forçando a criação de novas leis que regulamentem o seu funcionamento. Quer conhecer mais sobre o tema? Então não saia daí, porque o Rio em Foco está começando agora. O Rio em Foco recebe o diretor-presidente da Dínamo, Rodrigo Kiko Afonso, e o professor da Fundação Getúlio Vargas, Caio Ramalho. De uns anos para cá, estamos vendo o surgimento de serviços online de hospedagem, plataformas de redes sociais ou armazenamento e compartilhamento de arquivos na nuvem. Esses são apenas alguns exemplos de negócios inovadores e com alto impacto econômico e que estão revolucionando o mercado tradicional. Na matéria a seguir, o especialista Robert Binder explica como as novas tecnologias vêm impactando a geração de novos empregos. Vamos ver. O que nós estamos assistindo no mundo de hoje é uma queima de empregos tradicionais, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a indústria de aço, por exemplo, a maior parte dos empregos foi queimada porque eles ficaram não competitivos e aí eles foram fazer outras coisas, né? Então, esse foi um emprego queimado na cidade de Pittsburgh, por exemplo, né? E você tem as mudanças dramáticas que estão acontecendo com relação à digitalização, né? Então, hoje, o maior hospedeiro do mundo é uma empresa que não tem nenhum hotel, nenhum quarto, nada, né? Que é Airbnb, certo? O maior transportador de passageiros do mundo nas cidades é uma empresa que não tem nenhum carro. Essas mudanças que estão acontecendo, mudanças dramáticas, né? E as coisas que estão sendo queimadas em função das mudanças, né, é um fenômeno do nosso dia. Então as pessoas têm que procurar novos tipos de emprego e estar junto com o desenvolvimento de inovações que vão criar novos empregos. O que eu citei sobre a cidade de Pittsburgh, por exemplo, é uma cidade que se reinventou, perdeu a indústria de aço que era a principal atividade lá, e foi para tecnologia da informação. Hoje é um dos principais centros mundiais de desenvolvimento de tecnologia da informação. Então é isso que nós precisamos fazer também, né? A gente não pode ficar defendendo empregos que estão morrendo e que vão morrer independentemente da nossa vontade. Como é que a gente consegue ajustar, né, esses tempos da mudança com o nosso dia a dia e o mundo, assim? Esse é o principal problema, né? Esse gap entre os empregos que estão acabando e as novas vocações, novas tecnologias, ou reposicionamento das cidades e dos países. A mudança, como disse o professor ali, é uma mudança muito grande, né, na nossa economia. É algo que vem a uma velocidade muito maior do que veio antigamente, né? Quer dizer, você tinha mudanças na questão do emprego com as revoluções industriais, mas eram mudanças que acabavam sendo de geração para geração. Você não tinha a velocidade que hoje você tem de comunicação e globalização da economia, em que uma mudança de um agente de transporte como é o Uber consegue modificar tanto a matriz de transporte do mundo inteiro em 1 ou 2 anos. E aí você cria novos modelos econômicos e cria mudanças de empregos numa velocidade muito maior do que antes. Então essa destruição desses empregos que antes eram empregos que eram praticamente a garantia das pessoas para o resto da vida, como por exemplo a vida dos taxistas, gera uma mudança na sociedade muito grande, porque se ao mesmo tempo a gente precisa inovar, como disse muito bem o professor, a gente precisa também entender que essa mudança precisa ser entendendo o que é a sociedade. Não adianta, a gente não está na Matrix, em que o cara tem um emprego, acabou esse emprego, vamos plugar ele na rede e ele aprende um novo emprego em 1 semana. Então você tem uma mudança muito grande que precisa acontecer na sociedade, e isso envolve toda a sociedade, envolve o Estado, envolve a sociedade civil, envolve as empresas, de entender como chegar a esse caminho que ainda não se tem a resposta clara. O que se sabe é que temos um problema a enfrentar no curtíssimo prazo,
que é a destruição de empregos básicos da grande maioria da população mundial. Como que a gente resolve isso que são as questões que a gente vai debater aqui. A gente poderia dizer que as startups são esse novo movimento chegando, o novo chegando de uma forma bastante potente, rápida, junto à sociedade? Não, sem dúvida. Essa questão das startups, de uma forma geral, isso vem acontecendo em ciclos. E a gente está enfrentando um novo ciclo agora, que a gente precisa refletir como a sociedade, como bem colocou o Kiko, vai se posicionar em relação a isso. E o poder legislativo, o poder judiciário, são dois pilares da sociedade que têm um papel fundamental nesse processo, principalmente para entender que não adianta você querer segurar a inovação que está acontecendo, esses modelos disruptivos que estão trazendo transformações para a economia, para a sociedade, para a cultura, para todo o ecossistema que a gente está inserido. O mais importante é entendermos que a parte do processo é exatamente deixarem as coisas acontecerem. Não adianta tentar regulamentar isso logo de cara. Na verdade, o governo precisa entender que o papel a ser colocado é de facilitador desse processo transformacional. E principalmente porque, se a gente, como foi colocado, a questão dos empregos, não adianta barrar o emprego, dificultar uma forma de transformação do Rio de Janeiro, porque esse emprego vai para São Paulo. E aí vai regulamentar Rio e São Paulo, isso vai para fora do país. Então, a pergunta é como é que a gente mantém os empregos na nossa cidade, no nosso estado? E realmente o papel de facilitador é um processo importante nesse questionamento. A gente está falando aqui do papel dos vários atores, mas como é que a gente trabalha especificamente essa questão da regulamentação? A questão da regulamentação é super importante de não abafar aquela chama da inovação logo no começo. É que nem uma fogueira. Então, se você tem aquela chama, aquela pequena fagulha de conhecimento que está tentando brotar, não adianta você tentar regulamentar, abafar essa chama. Você tem que exatamente prover o oxigênio para essa chama se desenvolver, e aí quando chegar lá na frente, quando as coisas estiverem maiores, aí sim procurar regulamentar. Então, o processo inicial, não adianta, de novo, o papel do Estado é um papel de facilitador, na minha visão, sobre isso. Mas a gente pegando um exemplo clássico, né, que é o dos táxis, né, que a gente viu e está muito viva essa discussão hoje em dia. O tempo, ele também ele pode matar a atividade em si. O que acontece é que quando chega essa força, ela é devastadora nesse início. Então, criar meios de equilibrar, para pelo menos continuar essa discussão, é fundamental. Então, assim, como a gente pode pensar também numa mudança que seja mudança para o próprio sistema, né? Uma das coisas que o Caio falou que eu acho super importante é que a inovação, ela sempre vem à frente da regulação. Ninguém regula para algo que ainda não aconteceu, né? Então, uma coisa que o Estado tem que entender é que isso vai acontecer sempre. Foi agora com o Uber, foi com o Airbnb e vai ser com N outras inovações que a gente não tem a menor ideia que vão surgir. Então, o papel do Estado tem que ser um papel de compreender o momento que a gente vive e entender que essa facilitação dessas passagens de novas regulações a serem criadas tem que ser feita de uma maneira menos agressiva, né? Então, o Estado ele não pode, com a desculpa de não parar aumentar o desemprego e tudo mais, criar legislações que parem a inovação. É claro que é preciso olhar para a questão do emprego como um ponto muito importante para a sociedade, é preciso pensar numa legislação de transição para essas pessoas, mas você precisa não barrar a inovação, porque se isso acontece é exatamente o que o Caio falou. Vai para São Paulo, depois vai para a Argentina, que está evoluindo bastante, vai para o Chile, vai para a Europa. Então a legislação ela tem que ter, primeiro, uma agilidade muito grande. O Estado tem que entender isso e tem que estar realmente olhando à frente para tentar ajudar nesse processo de transformação. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.